Senhor, quase 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo se revelou poderosamente a um homem idoso numa caverna em Patmos. E naquele ambiente de desolação, isolamento e sofrimento, aquele homem viu a tua glória. E hoje nós podemos ler o seu relato, o texto que estudaremos essa noite. E nós pedimos, Senhor, que a semelhança do que aconteceu naquele dia, o Senhor acalmando os temporais do coração daquele homem idoso, o Senhor também se digne a vir a nós essa noite, revelar a tua glória, manifestar a tua presença, encher os nossos corações de ti mesmo, acalmando todas as nossas emoções. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em Apocalipse, capítulo 1. Vamos abrir a palavra de Deus lá. Apocalipse, capítulo 1. Nós começamos nos cultos noturnos, a estudar esse livro. Deus, irmãos, quer que nós conheçamos o Apocalipse. Na verdade, Deus tem promessas gloriosas para quem se debruça sobre essa obra. Se você ler comigo no capítulo 1, versículo 3, o Senhor Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então o texto diz que quem lê, quem ouve e quem guarda as palavras do Apocalipse é bem-aventurado aos olhos de Deus, é abençoado, é dirigido, é nutrido pelo Senhor. E é por isso que nós estamos estudando aqui esse livro, e nós queremos aprender o que Deus tem a nos revelar. Hoje nós vamos dar seguimento a esse livro, e nós vamos do versículo 9 até o final do capítulo, uma sessão um pouquinho mais longa, mas nós vamos tentar compreender o que Deus tem a nos ensinar aqui. Eu intitulei, irmãos, essa pregação de O Céu na Caverna de Patmos. Então, uma tradição muito antiga diz que quando João recebeu a revelação do Apocalipse, ele não estava apenas na ilha de Patmos, conforme falaremos, mas ele estava em uma caverna, fechado, isolado. E foi naquele ambiente ali que o Senhor o visitou com essa revelação gloriosa. E talvez isso seja um bom lembrete para todos nós, que é possível o Senhor se revelar a nós de forma poderosa, grandiosa, em momentos em que nós estamos em cavernas espirituais. Então nós vamos, irmãos, lendo. À medida que nós formos lendo, nós vamos explicando, como é uma sessão um pouco maior. Inicialmente aqui, a partir do versículo 9, nós vamos ver dois cenários. Tem um cenário que eu vou chamar de cenário temporal, que dizem que esse cenário diz respeito aos próprios acontecimentos de João, que estavam ocorrendo. Mas há um segundo cenário, que é o cenário espiritual, que é quando Deus se revela a ele e como Jesus Cristo aparece a ele de uma forma tão gloriosa. Então nós vamos começar com o cenário temporal, e percebam como João se apresenta no versículo 9, dizendo as seguintes palavras, leia comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmão, João era o último dos apóstolos. Todos já haviam falecido. Fazia cerca de 60 anos que o Senhor Jesus tinha partido. Ele era um homem aqui no alto dos seus 80 anos de idade. E quando ele se apresenta para os seus leitores, ele se declara como companheiro daqueles a quem ele escreve. Esse vocábulo companheiro aqui é muito importante porque é de onde vem a nossa palavra comunhão. Então é como se ele estivesse dizendo, eu sou um com vocês. Comunhão, os irmãos sabem, é aquela ideia de partilhar, é aquela ideia de ter algo em comum. E João está dizendo que ele partilha, que ele tem comunhão com 3 realidades que são comuns a todos os cristãos. Quais são essas 3 realidades? Os irmãos viram aí, não foi? Primeira,
a tribulação. Segunda, o reino. E a terceira, a perseverança. Então nós poderíamos dizer que um cristão verdadeiro é aquele que compartilha essas três realidades. Um cristão verdadeiro é aquele que compartilha a mesma fonte de tribulação comum a todos os crentes. Isto é, ele está em constante luta contra o mundo, a carne e o diabo. Nós poderíamos dizer que um cristão verdadeiro é aquele que participa do reino de Cristo. Lá em Colossenses diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqueles que são de Jesus pertencem a ele, estão debaixo do senhorio dele, são governados por ele. Além de terem Jesus como salvador dos seus pecados, eles também consideram Jesus como Senhor da sua vida. Eles têm em comum o reino. Mas João também fala da perseverança. Isto é, aqueles que de fato são de Jesus permanecem nele. Essas pessoas não renunciam ao Senhor, essas pessoas não se entregam à apostasia, mas elas se mantêm fiéis até o fim no poder do Espírito Santo. Isso aqui é uma declaração de um cristão verdadeiro. Então João está dizendo: eu compartilho com vocês essa vida, eu compartilho com vocês essa mesma realidade de tribulação, de bênção sem medida, as lutas espirituais, o conforto do Espírito Santo, mas também a perseverança na fé. Então ele diz isso no versículo 9, mas ele ainda fala onde ele estava. Veja comigo, continuando a leitura, ele diz que depois de falar da tribulação, o reino e a perseverança em Jesus, ele diz: achei-me na ilha de Patmos. Essa ilha existe até hoje. Hoje é um lugar muito bonito, é um lugar inclusive para visitar. Tem irmãos aqui da igreja que já foram na ilha de Patmos. É um lugar maravilhoso, muito edificante. Fica a 50 quilômetros do sudoeste da Turquia. Uma pequena ilha vulcânica, mas que nessa época era feia, desabitada, cheia de rochas. Era um local de exílio para criminosos, para aquelas pessoas que de alguma maneira representavam ameaça para o imperador. Então, quando uma pessoa representava algum tipo de ameaça política, era uma tratativa típica dos imperadores, não só deles, mas até hoje é assim, não matar aquela pessoa, porque matar pode causar uma convulsão social. Então essa pessoa era exilada, ela era expulsa. Então João se viu nessa condição de um exilado político. E ele explica aqui no restante do versículo o motivo da sua exclusão da vida social. Está lá no final do versículo 9. Ele diz que foi por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vejam, meus irmãos, esse foi o crime que João cometeu. Ele pregava o evangelho de Jesus Cristo, que convocava as pessoas a abandonarem os seus pecados, os ídolos feitos por mãos humanas, e crerem apenas no sacrifício de Jesus como a única forma de salvar pecadores da condenação. Ele dizia que o mundo tinha apenas um rei, um único Senhor, que todos os reis e soberanos dessa terra estavam debaixo da sua autoridade suprema. E por pregar essas verdades, ele foi acusado de promover rebelião contra o império e foi condenado ao exílio, à fome e ao trabalho forçado. Então, irmãos, versículo 9 é o cenário temporal. É aquilo que estava acontecendo no mundo de fato, no mundo real. Só que a partir do verso 10, nós temos uma mudança de cenário. Esse cenário temporal, ele se torna celestial. Vamos ver aqui como é que esse versículo descreve essa mudança de cenário. Diz assim no versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 10, o texto diz que ele se achou em espírito. Você sabe o que significa isso? Eu me achei em espírito. Hoje nós vivemos em uma realidade na qual os nossos sentidos físicos são dominantes. Muito da nossa apreensão depende do ver, do pegar, do ouvir, do falar, do raciocínio.
Os processos espirituais de fato existem, eles até afetam a nossa vida, mas a nossa percepção do universo espiritual é muito limitada. Agora imagina essa lógica se invertendo. Imagina um cenário no qual as suas faculdades físicas começam a ser suspensas e o mundo espiritual simplesmente vai se tornando a realidade absoluta. Todos os muros que separam o mundo temporal do mundo espiritual começam a cair e você se pega no centro do agir de Deus, vendo a ação e o ministério dos anjos e a história futura simplesmente ali na sua presença. É isso que João quer dizer, mais ou menos, quando ele diz: achei-me em espírito. Então é como se aquela caverna se tornasse o lugar da glória de Deus. É como se o mundo vindouro invadisse aquele pequeno local na ilha de Patmos. Então João encontra-se numa completa mudança de cenário. Ele acrescenta que isso aconteceu no dia do Senhor. O que significa a expressão dia do Senhor? Dia do Senhor no Novo Testamento tem dois sentidos. O primeiro sentido é o dia escatológico. Eu falei muito disso quando nós pregamos aqui na igreja as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo falando a respeito do dia do Senhor como um dia de julgamento, um dia terrível, um dia de sofrimento. Então a Bíblia fala muito a respeito do dia do Senhor. Mas dia do Senhor também, e é o caso aqui, pode significar domingo. E nós sabemos que aqui se refere a domingo porque a construção que ele faz na língua grega é um pouquinho diferente daquela que nós temos para o dia do Senhor como o dia escatológico. No final da era apostólica, irmãos, os crentes começaram a chamar o domingo de dia do Senhor. Não por ser um dia consagrado em si, um dia sagrado como era o sábado judaico, mas porque foi naquele dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Isso foi ganhando volume na igreja antiga e acabou se consolidando como sendo a ocasião em que os crentes se reúnem para adorar ao Senhor. Mas o fato é que era um dia de domingo. Nós não sabemos exatamente como João estava. A tradição mais antiga daquelas pessoas que viveram mais próximas de João e escreveram, elas disseram que talvez João estivesse numa caverna, adorando ao Senhor sozinho, lendo e meditando nas Escrituras, quando simplesmente o mundo espiritual se abriu diante dele. Aquele silêncio foi interrompido por uma voz, que ele diz aqui, uma grande voz, uma voz como de trombeta, uma fala muito forte, com autoridade espiritual, que deu uma ordem ao apóstolo João. E essa ordem nós lemos no versículo 11, acompanhem comigo. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele recebeu uma tarefa de alguém, uma voz muito forte, diz para ele: escreve. Irmãos, isso aqui não era uma tarefa simples. O material comum utilizado no primeiro século era o papiro. Havia o papiro e o pergaminho. Só que o pergaminho era muito caro. O papiro era um material feito por uma planta muito comum ali nas margens do rio Nilo. E o João foi escrevendo e calcula-se que os escritos dele deu origem a um rolo de aproximadamente 3 metros. Para vocês imaginarem o tamanho do trabalho que ele teve, ele era um homem idoso. E vocês viram que ele não fez apenas uma cópia desse. Quantas cópias ele fez ao todo? Quantas vezes ele escreveu? Ele escreveu 7 vezes. Ele escreveu 7 rolos de 30 metros. 3 metros, desculpe. Não era um trabalho pequeno, era um trabalho muito difícil. Era um trabalho que exigia muito zelo. Vocês não podem imaginar João rasurando o material, dizendo: escrevi essa palavra errada, vou reescrever novamente. Deve ter sido um trabalho muito, muito grande. E o texto diz que ele deveria escrever essas 7 cópias para serem enviadas para as igrejas, e pela graça de Deus, a igreja de Cristo tomou esses escritos como sendo palavra inspirada, como de fato é, o preservou, e hoje você tem o privilégio de ter esse texto
nas suas mãos ou nos seus aparelhos. É uma graça de Deus para nós. Mas os irmãos do primeiro século, você pode imaginar o tamanho do cuidado com o qual eles receberam esse material, porque era um material de fácil deteriorização. E eles receberam e conservaram, e Deus nos abençoou através deles com o Apocalipse. Então, essa é a descrição da mudança de cenário. Em terceiro lugar, nós temos o João voltando a sua atenção completa para a pessoa que falava com ele. Veja que tem duas coisas acontecendo. A primeira é a mudança do cenário, o cenário espiritual tomando forma. Mas agora toda a atenção de João se volta para quem estava falando com ele. Veja no versículo 12, nós lemos assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Então, é como se ele estivesse numa certa posição, ele escuta a voz atrás dele, e ele se volta procurando a origem da voz. E quando ele se volta, é como se ele fosse introduzido em um outro ambiente. E nesse ambiente, diz aqui, que ele vê 7 candeeiros de ouro. A palavra candeeiro aqui, irmãos, de fato é candelabro. Todo mundo sabe o que é candelabro, não é? Muito comum na literatura judaica, tem uma única haste, 3 de um lado, 3 do outro. No meio tem uma, como se fosse 7, o número da perfeição na Bíblia. Então ele diz que vê 7 candelabros de ouro. E a pergunta é, o que são esses candelabros? A explicação está no verso 20. Veja comigo aí, ele explica o que é o candelabro, ou o que são os candelabros, no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são o quê? As 7 igrejas. Então, aquelas 7 igrejas das quais ele recebeu a comissão de escrever, ele olha e vê aquelas 7 igrejas. As 7 igrejas que nós vamos começar a estudar a partir do próximo domingo, no capítulo 2. Então, são os candelabros de ouro. Pensa nessa imagem. O que essa imagem comunica para a gente? Candelabro, irmãos, em primeiro lugar, fala de luz. Então, era o único mecanismo de iluminação que existia nos tempos antigos. Então, qual é a função da igreja? A igreja é a luz do mundo. A igreja foi trazida por Deus aqui, ela foi gestada pelo Espírito Santo para trazer revelação, para mostrar a glória de Deus para esse mundo que está em trevas e sem referência. E o candelabro é de ouro para falar da sua preciosidade. A igreja é preciosa aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Custou o sangue dele, custou a vida dele. Ele amou a igreja, ele ama a igreja, ele valoriza a igreja. Então, o João, ele se depara com a preciosidade da igreja do Senhor Jesus Cristo e a sua relevância para um mundo que está em completa escuridão moral e espiritual. Essa é a primeira coisa que João percebe. Agora, irmãos, no centro desses candelabros, no centro dessas 7 igrejas, há a pessoa do Senhor Jesus. Na verdade, João nos oferece uma descrição detalhada do nosso Salvador. Olha o que ele diz no versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quem é que estava no meio da igreja? Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito importante, porque conforme nós vamos estudar a partir do próximo domingo, essas igrejas, elas não estavam bem. 5 delas estavam beirando a apostasia. Algumas sendo tomadas pelo mundanismo, outras sendo tomadas por heresias terríveis, outras se entregando à imoralidade. Das 5 são apenas 2 fiéis. E essas 2, elas estão quase que sendo esmagadas pela perseguição. Mas o que João vê? João vê como Deus enxerga a igreja. Cristo está no meio da igreja.
Cristo está no meio da sua igreja, mesmo quando a sua igreja é infiel, mesmo quando a sua igreja é fraca, mesmo quando a sua igreja está sendo perseguida, mesmo quando a sua igreja não cumpre os seus deveres. Cristo está no meio da sua igreja. Cristo considera a igreja preciosa, mesmo que ela não viva à altura do seu chamado. Então, essa é a percepção de João. Agora, aqui, irmãos, no versículo 13, tem alguns detalhes importantes. Primeiro, ele retrata o Senhor Jesus como filho de homem. O que isso significa? Aqui, irmãos, eu vou logo adiantando para vocês que enquanto nós estudamos o Apocalipse, nós sempre vamos ter que procurar as referências que são utilizadas por João na própria Escritura. Porque isso aqui não é imaginação do apóstolo. Isso aqui é revelação divina. E a revelação se explica pela revelação. A Bíblia se explica pela Bíblia. Então nós não podemos inventar sentidos. Nós podemos apenas depreender os sentidos da própria Escritura. Então, de onde vem essa imagem de Jesus Cristo como filho de homem? Essa imagem vem de Daniel capítulo 7. Quero conduzi-los até lá, por favor. Daniel capítulo 7. Vamos lá, por favor. A Daniel capítulo 7. E vamos ver como lá em Daniel capítulo 7 aparece essa imagem de Jesus Cristo como filho do homem, filho de homem, conforme nós lemos aqui. Daniel 7, versículo 13. Veja comigo. Lemos assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Veja que Daniel e João se parecem nesse sentido. Eles estão tendo visões, revelações de Deus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu como um filho do homem. E se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então nós temos duas pessoas celestiais mencionadas no versículo 13. Nós temos o filho do homem e nós temos o ancião de dias. Quem é o filho do homem? É Jesus Cristo. Quem é o ancião de dias? É o Pai. O filho provê do Pai. É o Pai que enviou o filho. E o que o filho do homem veio para fazer nesse mundo, de acordo aqui com Daniel? E nós vamos ver que é a mesma coisa no Apocalipse. No versículo 14 nós lemos: foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Em uma frase, o que o filho do homem veio fazer? Ele veio reinar. Ele veio reinar. Ele veio tomar posse do governo dessa terra. Então, quando João observa lá nas suas visões Jesus Cristo chegando como filho do homem, a imagem que se tem em mente é essa, que está no profeta Daniel. Jesus está chegando para reinar, ele está chegando para governar, ele está chegando para tomar o domínio das mãos dos grandes desse mundo e ele ser o único soberano. Os irmãos lembram que na primeira vinda do Senhor Jesus, ele veio como servo, ele veio para dar sua vida, mas aqui ele vem em nuvens, ele vem na sua glória e ele vem para reinar. E essa é a primeira percepção que João tem. Volte comigo lá para Apocalipse, por favor. Vamos continuar aqui observando como ele vê o Senhor Jesus Cristo. Ainda, irmãos, continuando, no mesmo versículo, versículo 13, depois de falar de Cristo como filho do homem, ele diz assim: com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Quem tem um pouquinho de intimidade com o Antigo Testamento vai se lembrar de onde vem essa imagem. Qual era a pessoa que usava vestes muito compridas, que cobriam o corpo inteiro, e tinha uma cinta ao redor do seu corpo? Quem era essa pessoa? Era o sacerdote. Então, irmãos, veja que visão magnífica. Jesus está chegando como o rei sacerdote. Ele não é apenas o governador do seu povo, ele é o intercessor da igreja.
Em Hebreus capítulo 2, capítulo 4, capítulo 9, nós temos diversas referências que falam que Jesus Cristo, ele é o sacerdote, mas ele também é o sacrifício, porque ele derramou o seu sangue no lugar de touros e animais. E hoje, irmãos, ele vive a interceder por nós, ele nos defende das acusações de Satanás, ele assume a nossa causa como advogado diante de Deus, e ele tem compaixão, porque ele sabe que nós somos fracos, ele experimentou a humanidade no seu próprio corpo e sabe o que é o sofrimento. Então veja esses dois aspectos, irmãos, gloriosos de Jesus Cristo. Jesus é o rei poderoso que veio para tomar o governo, mas ele também é o sacerdote. Ele é aquele que oferece a sua vida. Ele é aquele que se oferece como sacrifício. Ele é aquele que intercede pelos fracos, por todos aqueles que depositam a sua confiança nele. Então esse rei glorioso, esse rei sacerdote, a pergunta, irmãos, onde é que ele habita? Onde é que ele está? Ele está na sua igreja. Ele está agindo no meio do seu povo. Conforme veremos, eu já disse isso, essas igrejas, elas estão em situações muito complicadas, mas com todos os problemas delas, Jesus estava no meio delas. E é assim também conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. No versículo 14, João continua descrevendo o nosso Salvador. Na primeira parte do versículo 14, ele se volta para a cabeça e os cabelos de Jesus. Olha o que ele diz. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Novamente, de onde vem essa imagem? De onde vem essa ideia? Cabelos brancos, brancos como neve. Essa imagem, irmãos, aparece em Daniel capítulo 7, versículo 9. Então vamos lá. Como disse para os irmãos, nós não podemos inventar significados para o texto sagrado. O texto sagrado se explica pelo texto sagrado. Então em Daniel capítulo 7, versículo 9, nós temos essa mesma descrição, mas vocês vão ver que aqui tem uma diferença. Então enquanto lemos, tente aí localizar o que está diferente desse texto comparando ao Apocalipse. Daniel 7, versículo 9, nós lemos assim. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Ancião de dias se refere a quem mesmo? Ao Pai. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Estão vendo aqui a referência? Mesma referência que aparece em Apocalipse. Só que aqui não é aplicada ao filho. Aqui é aplicada ao pai. Quem aparece com os cabelos brancos como a neve no profeta Daniel é o pai. Mas no Apocalipse, quem aparece é Jesus Cristo. O que isso significa, irmãos? Significa que há uma forte identificação entre o pai e o filho. Que tudo o que um é, o outro também o é. Os dois são iguais em poder, os dois são iguais em glória, os dois são iguais em divindade. As mesmas imagens aplicadas ao Pai no Antigo Testamento são aplicadas ao Filho no Novo Testamento, para aqueles que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, retratando Jesus como um ser criado qualquer. Eles não conseguem explicar adequadamente essa maneira como o Novo Testamento apresenta o Senhor Jesus Cristo. Para quem gosta das literaturas como O Senhor dos Anéis e companhia, tem uma cena do Senhor dos Anéis que foi retirada desse versículo. Vocês devem lembrar daquela cena em que o Gandalf está numa luta, lá com tipo um dragão, alguma coisa, um monstro terrível, e ele aparentemente perde a luta para poder salvar os seus amigos. Tudo isso são imagens cristãs. Ele cai no abismo. E aí todo mundo pensa que ele está morto completamente. E mais para frente ele reaparece. E como é que ele está a sua figura? A sua figura é de um homem que está completamente vestes brancas e cabelo alvo como a neve. Então essas imagens, elas foram tiradas do Apocalipse, né? Então quando você estiver assistindo lá Senhor dos Anéis da próxima vez, procure as referências bíblicas que há na obra do Tolkien. Então Jesus Cristo é apresentado assim. O que traz, irmãos, a ideia dos cabelos brancos? Aqui nós temos eternidade, majestade, santidade, mas sobretudo sabedoria.
Essa é a imagem. Os cabelos embranquecidos do conhecimento eterno. Então é isso que João queria comunicar aos seus leitores. Ainda no versículo 14, João direciona o seu olhar para os olhos do Senhor Jesus. E olha o que ele vê aqui nos olhos do Senhor Jesus. Ele diz, os olhos como chamas de fogo. Os olhos de Jesus como chamas de fogo. Novamente, de onde vem essa imagem? Daniel capítulo 10, versículo 6. Volte lá, por favor. Alguns gostam de chamar o livro do profeta Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. Então vocês já estão percebendo o porquê. Nós temos muitas expressões, imagens, conteúdo que aparece em Daniel que encontramos também no Apocalipse. E em Daniel capítulo 10 é mais um desses casos. No versículo 6... só para pegar o contexto, versículo 5 diz, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. No versículo 6, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como o quê? Como tochas de fogo. Essa aqui, irmãos, é a imagem. Os olhos são como tochas. O que isso significa? Isso significa onisciência. Ele vê tudo. Não tem segredos. Não tem regiões escuras. Os olhos da sua onisciência sondam o que está no nosso coração, o que está acontecendo na nossa vida, o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo no profundo da nossa alma. Hebreus 4:13 diz que todas as coisas estão patentes aos olhos daqueles a quem haveremos de prestar contas. Então, os seus olhos como fogo. No versículo 15, primeira parte, João agora olha para os pés de Jesus e ele diz assim, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Os pés, irmãos, de Jesus, falando da sua pureza, falando de um pé refinado. Essas imagens, irmãos, são imagens de julgamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, ele diz assim, convém que ele reine até que tenha colocado todas as coisas debaixo do estrado dos seus pés. Os monarcas antigos, eles normalmente tinham seu trono numa plataforma que ficava bem alta, para que todas as pessoas que viessem ao encontro dele, estivessem sempre abaixo dos pés. Então é essa imagem que está sendo aqui apresentada por João. É a imagem do juízo. Jesus Cristo ama a sua igreja, Ele governa a sua igreja, Ele intercede pela sua igreja, mas Ele quer uma igreja santa, Ele quer uma igreja irrepreensível. Ele julga a sua igreja quando a sua igreja age de um modo inconveniente. Ele quer a sua noiva santa e irrepreensível. E quando a igreja se nega a viver como deveria viver, Ele simplesmente vem, desmascara o pecado da sua igreja e julga a sua igreja. Nós vamos ver isso acontecendo nas cartas que leremos a partir do capítulo 2. Na igreja de Corinto, igreja que nós temos meditado no domingo pela manhã, no capítulo 11, versículo 30, diz que Deus estava matando os crentes, lançando doenças sobre os crentes que estavam participando da ceia do Senhor de qualquer maneira. Então Jesus ama, Ele dá a sua vida, Ele é o sacerdote, Ele é o protetor, mas Ele também, irmãos, julga a sua igreja. No versículo 15, ele continua. No final do versículo 15, ele fala da voz do Senhor Jesus. Ele diz assim, a voz como voz de muitas águas. Então, como Patmos é uma ilha cercada de rochas, eu imagino que João deve ter utilizado essa imagem para falar da voz estrondante de Jesus. Vocês já viram o som das ondas bravas batendo contra as rochas? Então João retrata a voz de Jesus assim. Essa voz, ela é poderosa. Ela tem o poder de construir e de destruir. Ela pode dar a vida ou acabar com ela. Versículo 16, continuando. Estão comigo ainda? Vamos lá então, hein? Versículo 16. Nós temos aqui o controle de Jesus sobre a sua igreja. Veja como Jesus controla a sua igreja.
Na primeira frase diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas. Pergunta: quem são as 7 estrelas? Ou o que significa 7 estrelas? Nós já lemos, não já? Versículo 20, olha lá comigo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas. A palavra aqui, irmãos, traduzida por anjos, é literalmente mensageiros. Então, a palavra anjo é o vocábulo grego angelos. Pode ser traduzido como anjo, para falar dos seres espirituais criados por Deus sem pecado, ou pode falar de mensageiros. Então, quando você lê lá, nós vamos ler a partir do capítulo 2 a partir da próxima semana, e ao anjo da igreja que está em tal lugar. Anjo ali não é o ser espiritual. Anjo ali é o mensageiro, é o pastor da igreja. Então, quem são as 7 estrelas? São os 7 pastores das igrejas aqui da Ásia Menor. Irmãos, eu já li o Apocalipse muitas vezes. Mas eu nunca tinha parado para pensar nesse versículo com mais detalhes. E isso trouxe tanto conforto para o meu coração. É bom saber que Jesus me tem em suas mãos. É bom para todo pastor, não é, pastor Danilo? Saber que nós estamos na mão do Senhor Jesus Cristo. E essa é a grande confiança da igreja, porque nós treinamos candidatos ao ministério, nós enviamos para estudar em seminário, investimos em recurso e formação, mas no final de tudo, irmãos, quem molda o pastor é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que sustenta, que direciona para que esse homem cumpra com piedade e habilidade a tarefa de cuidar da igreja de Deus, de conduzi-la à maturidade. Então Jesus governa. E Jesus governa com aquelas pessoas que Ele colocou à frente da sua igreja. O que mais nós temos aqui ainda no versículo 16? Ele fala assim: e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Essa expressão, irmãos, eu acho que fica mais fácil para os irmãos compreenderem, porque ela é muito utilizada em toda a Bíblia. Nós temos Efésios capítulo 6, falando da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós estudamos 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, lá é dito que o Senhor Jesus vai ferir o anticristo com o sopro da sua palavra. Então há uma identificação da espada com a palavra. Isso acontece aqui, acontece no capítulo 2. No capítulo 19 fala da segunda vinda de Cristo, Ele descendo e da sua boca sai uma espada com a qual Ele vai ferir as nações. Então o que essa palavra, o que essa expressão denota? A ideia do juízo através da palavra. Jesus julga através das suas declarações. Você está salvo, você está condenado. Vinde, benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Essas declarações são bíblicas. E é assim que o Senhor Jesus administra. Nós vamos ver ao longo do livro de Apocalipse o Senhor Jesus julgando as pessoas por meio das suas palavras. Ainda no versículo 16, o último aspecto aqui da descrição dele é falar do rosto de Jesus. Ele diz assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vocês já pararam para pensar que é a segunda vez que João está tendo essa visão? Vocês lembram quando foi a primeira? Mateus capítulo 17, versículo 2, no Monte da Transfiguração. Lá diz que quando Jesus se transfigurou diante deles, as suas vestes se tornaram brancas e o seu rosto brilhava. Oh Senhor, vamos fazer tendas, aquelas coisas todas foram as coisas que eles falaram. É a segunda vez, irmãos, que ele está vendo o rosto de Jesus resplandecendo. Uma luz tão forte, tão intensa como aquela do sol ao meio-dia, que você não consegue enxergar sem os seus olhos lacrimejarem.
Essa é a percepção do brilho de Jesus na escuridão desse mundo inteiro. Pergunta, irmãos, Jesus continua brilhando assim hoje? O que vocês acham? Jesus continua brilhando dessa forma aqui que ele brilhou na caverna de Patmos? A resposta é sim. Se você quiser entender o modo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz pra gente como é que ele está brilhando hoje. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Olha aqui o modo glorioso pelo qual Jesus está brilhando hoje. Nós lemos assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Vocês lembram quando foi que Deus disse isso? Quando foi que Deus disse, das trevas resplandecerá a luz? Ele disse isso lá em Gênesis capítulo 1. Haja luz. Então ele disse que esse Deus que um dia disse, haja luz, e a luz simplesmente apareceu, sem que houvesse sol. Vocês lembram que o sol só foi criado depois? Esse mesmo Deus, ele diz, ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Um dia Deus disse, haja luz. Um dia Deus disse, haja luz para o seu coração que estava em trevas. E dali por diante, a glória de Jesus Cristo passou a brilhar por meio de você. Então onde é que Cristo está brilhando hoje? Ele não está brilhando mais na caverna de Patmos, mas ele está brilhando através da sua igreja. A sua igreja foi posta como luz desse mundo. A sua igreja irradia o brilho das suas perfeições, mostra qual é a sua verdade, como é que as pessoas têm que viver, como é que as pessoas devem se portar diante do Deus verdadeiro e santo. Então, irmãos, esse é o retrato que João apresenta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente, ele capacita, ele intercede, ele julga, ele controla, ele faz a sua glória brilhar através de nós. Todos esses elementos estão presentes aqui na descrição que ele faz de Cristo glorificado. Agora, continuando, volte lá, por favor, para Apocalipse. Nós vamos agora a partir do versículo 17. O versículo 17, irmãos, até o 19, nós temos 3 acontecimentos. Eu chamei de a reação, a consolação e a comissão, tá bom? Eu coloquei assim tudo com o mesmo término para ajudar vocês a memorizarem. Nós temos a reação de João, nós temos a consolação que João recebeu e nós temos a comissão que ele tomou da parte de Deus. Então vamos começar com a reação. Veja no versículo 17, nós lemos assim: quando ouvi, caí a seus pés como morto. Então qual foi a reação de João? Ele caiu como morto. Ele ficou aterrorizado. Ele foi tomado, irmãos, de uma espécie de um medo paralisante. Se você for observar a história bíblica, isso ocorreu com todas as pessoas que tiveram contato com a glória de Deus. Manoá, pai de Sansão, ele ficou pensando que ia morrer quando Jesus Cristo apareceu a ele. Nós temos isso acontecendo com Jó, nós temos isso ocorrendo com Isaías, Ezequiel, Daniel, com Pedro, com o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Todos eles, quando viram a glória do Senhor Jesus, o que eles fizeram? Erguei as mãos. Ninguém fez isso. Eles ficaram aterrorizados. Não é interessante, irmãos, avaliar isso à luz das supostas revelações, dos sonhos que as pessoas dizem que tiveram com Cristo? Não tem nada a ver com essa reação. Essas pessoas falam como simplesmente uma visão de uma coisa muito bonita, ou falam lá coisas esquisitas a respeito de Jesus Cristo. Isso não é a revelação da glória de Deus. Pessoas não glorificadas, quando são colocadas diante da glória do Deus vivo, essas pessoas tremem. E lembre, irmãos, João não era um desconhecido de Jesus, não é verdade? Ele era íntimo de Jesus. Ele é chamado de discípulo amado.
Foi ele lá que, quando Jesus disse, alguém vai me trair. Aí Pedro deu um toque para ele, pergunta aí quem é, pergunta quem é. Aí diz lá que João deitou a cabeça no peito de Jesus. Falou, Senhor, quem é? João tinha profunda intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo, ele conviveu intensamente com ele. Mas mesmo assim, colocado diante da glória do Senhor, ele ficou como que um coma. Muito interessante isso. Só que no versículo 17, ainda na segunda parte do versículo, nós temos Jesus consolando o velho apóstolo. Essa visão, irmãos, é muito bonita. Eu me emocionei várias vezes essa semana pensando nessa imagem. O texto diz assim, porém, ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Você já esteve alguma vez em uma situação de muita fragilidade e uma pessoa amada que você confia colocou a mão em você? Isso acontece muito nas experiências de pai e filhos. Os filhos com medo, passando por um momento difícil, chega o pai, a mãe, toca. Aquela criança sente segurança, ou às vezes simplesmente desfalece em choro. Aqui, irmãos, é a sensação do cuidado, do acolhimento, do afeto. Imagina, irmãos, como deve ter sido para João essa experiência. Fazia mais de 60 anos que ele tinha tocado no Senhor Jesus Cristo. Ele era um jovem. Agora ele já era um homem idoso, de mais de 80 anos. E ele está recebendo o toque do Cristo glorificado. Que coisa maravilhosa. Mas notem que Jesus não consola João apenas com o seu toque. Jesus o consola com as suas palavras. E as suas palavras são maravilhosas. Acompanhe comigo a leitura. Porém, ele pôs sobre mim sua mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, ele toca aquele homem atemorizado e diz, não tenha medo, João. Você me pertence. Eu sou o primeiro e o último, isto é, eu domino a história. Eu sou aquele que vive, isto é, eu sou eterno, João. Eu não fui criado, eu tenho vida em mim mesmo. Eu morri quando estive nesse mundo, mas eu ressuscitei para não morrer mais. Eu tenho autoridade, João. Esse é o significado de chaves. Eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. A vida, a morte, a salvação e a condenação estão em minhas mãos. Foi assim, irmãos, que o Senhor consolou o coração desse apóstolo idoso, o último deles. Jesus falou quem ele era. Jesus falou aquilo que ele fez. Então, depois de consolar, o Senhor comissionou. E olha aí a comissão que João recebe, versículo 19. Nós lemos assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Notem os 3 tempos verbais. As coisas que foram vistas, aquilo que você viu, aquilo que você está vendo e aquilo que você verá. Aqui nós temos o esboço do livro de Apocalipse. Então, se você quer aprender uma divisão muito clara, dada pelo próprio Cristo, do livro de Apocalipse, é isso aqui. Nós temos em Apocalipse as coisas que foram vistas, as coisas que são vistas e as coisas que vão acontecer. O que são as coisas que foram vistas? Tem a ver com a própria visão que João acabara de ter do Senhor Jesus, que ele descreveu aqui. Ele falou dos seus olhos, ele falou do seu cabelo, ele falou dos seus pés, ele descreveu. Essas foram as coisas que ele viu. E as coisas que são as igrejas, citadas ali no versículo 11. Depois nós vamos ver o destrinchar da correspondência de Jesus com cada uma dessas igrejas no capítulo 2 e 3. E a partir do capítulo 4, nós temos as coisas que serão. A partir do capítulo 4, é só futuro. Então Jesus olhou para ele e disse assim: João, comece a escrever.
Essa foi a comissão. Comece a escrever. E escreva. Isso que você está vendo aqui é só o começo. Você ainda vai ter muito, muito trabalho. É hora de trabalhar, João. Não é hora de lamentar. E lembra, ele está falando isso para um homem idoso, um homem com mais de 80 anos de idade. É hora de trabalhar, não é hora de lamentar. O versículo 20, irmãos, nós já explicamos. O versículo 20 é onde nós temos a explicação do significado dos candelabros, dos 7 candelabros de ouro, e também das 7 estrelas, que são os 7 pastores, as 7 igrejas, nós já explicamos. Então aqui nós encerramos, e só fazendo uma síntese aqui para os irmãos, o que nós vimos nessa noite, nesses versículos. Primeiro, nós vimos o cenário humano, nós vimos o cenário temporal, onde João estava e por que ele estava lá. Ele estava na ilha de Patmos e ele foi colocado naquele local por ser considerado criminoso por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Segundo lugar, nós vimos o cenário celestial. Nós vimos o mundo espiritual envolvendo o mundo temporal. Terceiro lugar, nós vimos uma revelação do Senhor Jesus Cristo, aparecendo em seu estado glorificado com todo o seu poder e glória. E por último, a reação, a consolação e a comissão desse velho apóstolo. Então aqui nós temos um resumo do que nós vimos esta noite. Irmãos, eu tenho 2 lições que eu quero trazer para nós como forma de encerrar aqui a nossa meditação e depois nós vamos orar ao Senhor. A primeira lição é essa. Nós precisamos desenvolver e amadurecer um profundo senso da presença do Senhor Jesus Cristo na igreja. Nós precisamos disso. João, nós lemos, ele viu Jesus Cristo entre os castiçais. Onde é que Jesus está? Jesus está no meio do seu povo. Jesus está na reunião solene. Ele não fica do céu, longe de nós, nos assistindo, enquanto nós estamos glorificando a Ele. Quando nós nos reunimos, Ele está conosco. O Senhor Jesus anda entre os castiçais. Ele se movimenta entre nós, enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, enquanto nós lemos, enquanto nós ouvimos a sua palavra. Ele está aqui, irmãos, entre nós, nesse exato momento, com todos os seus atributos de glória que acabamos de ler nesses versículos. Em João capítulo 14, versículo 23, diz que aqueles que amam a Deus, o Pai e o Filho, virão até eles e farão morada. Então a igreja é a amada do Pai. E Ele, o Filho, o Espírito Santo, vem a esse lugar e eles moram aqui entre nós. Essa percepção, irmãos, por um lado, deve produzir em nós alegria, conforto e esperança. Não importa quais são as nossas lutas, não importa quais são as nossas inconsistências, as nossas fraquezas, o Filho do homem está agindo entre nós. Ele nunca nos deixará, Ele nos chamou para uma eterna comunhão com Ele. Em cada culto, meus irmãos, o Senhor Jesus está presente, capacitando, intercedendo, purificando, ensinando, comandando, controlando, quebrantando, iluminando a sua igreja com o brilho de sua glória. E essa verdade, irmãos, ela é magnífica e ela deve ser de grande incentivo para o nosso coração, para nós estarmos na igreja, nós amarmos a igreja, nós tratarmos a igreja com seriedade. O Senhor Jesus está entre os castiçais. Por outro lado, de uma outra perspectiva, saber que Jesus está presente, saber que nós somos morada do Senhor Jesus, deveria produzir em nós um santo temor e tremor. Porque esse mesmo ser maravilhoso que nos governa, que nos comanda, que intercede por nós, é também aquele que tem os olhos de fogo que sondam cada parte do nosso coração. O Senhor Jesus avalia a nossa condição espiritual. Ele sabe tudo aquilo que nós pensamos. Ele conhece aquilo que os nossos olhos andam se impressionando. E Ele avalia, meus irmãos, cada uma das nossas intenções. Ele vê o modo como nós cultuamos. Se nós nos entregamos em adoração verdadeira em cada ato de culto, ou se nós tratamos a reunião santa com descaso, com descrédito e com tédio e distração. Ele sonda.
Ele vê quando o pecado está escondido, abrigado em nosso coração, e Ele nos disciplina quando nós fugimos do arrependimento. É aí que as suas palavras, a espada que sai da sua boca nos ferem muitas vezes. Então nós precisamos, irmãos, cultivar um forte senso da presença de Cristo na vida como um todo, mas particularmente nos nossos cultos. Isso vai mudar a forma como nós nos aproximamos. Isso vai alterar a forma como nós oramos, como nós cantamos, como nós nos portamos. O Senhor Jesus está aqui. E isso tem que produzir em nós alegria e temor. Segundo lugar, meus irmãos, eu queria me dirigir àquelas pessoas que, à semelhança de João, estão passando por um momento difícil. Momento de medo, de insegurança. Eu oro para que a sua alma ouça essa mesma voz que João ouviu. Não temas. Oro para que você ouça isso. Oro para que você receba esse toque divino que simplesmente acalma todas as tempestades do nosso coração. Olhe mais para o Senhor Jesus e contemple menos as suas circunstâncias. Veja mais quem Jesus é. Veja mais como Ele se revela. E você vai perceber que as suas provações vão se tornar pequenas diante dEle. Essas palavras aqui, irmãos, que Jesus disse ao apóstolo João, elas não pertencem apenas a ele. Essas palavras foram dadas para nós. Então, quando ele diz, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Essas palavras foram escritas para vocês. É o mesmo Cristo, é o mesmo Senhor. E o convite, irmãos, dessa passagem bíblica é que nós apreciemos a grandeza, a majestade, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de que Ele tem controle sobre cada acontecimento difícil que ocorre na nossa história, como estava ocorrendo com o apóstolo João, de estar preso como se fosse criminoso já em alta idade. E nós somos chamados a olhar para o Senhor Jesus Cristo e permitir que essa voz suave do Senhor Jesus envolva o nosso coração e estabilize os nossos sentimentos. Então, ore ao Senhor, medite em passagens como essa, agradeça a Deus, louve-o por ser esse Deus maravilhoso que é revelado aqui. E você vai perceber que nesse processo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, nós glorificamos o Teu nome essa noite, meditando na Tua pessoa santa e glorificada. Nós te agradecemos porque Tu não ficaste morto naquela cruz, mas ressuscitaste num corpo glorioso e hoje Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Nós manifestamos diante de Ti o nosso desejo, anseio e expectativa. Que Tu voltes a esse mundo exatamente conforme a figura que lemos essa noite. Como Filho do homem, Rei sacerdote, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua pureza, para governar esse mundo, subjugar os pecadores, destruir o mal, destruir Satanás e os seus demônios, inaugurar um novo céus e nova terra, onde nós teremos alegria eterna. Mas enquanto isso não acontece, nós pedimos que o brilho das Tuas perfeições continue a irradiar nos nossos corações. Que passagens bíblicas como essa venham nos encher, dar-nos uma visão perfeita de quem o Senhor é e do que o Senhor está fazendo.
E isso venha produzir em nós conforto espiritual, alegria no Senhor, expectativa com respeito ao futuro e força para seguirmos diante das tribulações que nós enfrentamos nesse mundo. Oro também, Senhor, pelas pessoas que ainda não creram, para que ao ver passagens como essas pessoas se curvem diante desse Cristo glorioso e creiam nele como Senhor, Salvador e Rei da vida. Nós pedimos essas coisas todas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.